Agora sim. Então, no princípio de Miller-Breslau, é assim que escreve. Isso aí, Miller-Breslau. Para a determinação da linha de influência das reações, eu sempre vou remover a reação que eu quero determinar a linha de influência e verificar qual é o deslocamento gerado por essa reação. Então, vamos lá. Suponhamos que eu tenha, então, uma viga aqui, biapoiada simples, A, B, A e B. Se eu quero saber a linha de influência da reação em A, se fosse por aquele método que a gente aprendeu anteriormente, eu teria que caminhar com essa minha carga ao longo da viga e ir avaliando como a reação em A se altera, conforme a minha carga vai se alterando, né? Nesse método, não. Eu vou fazer o seguinte, eu removo o ponto onde me interessa. Então, suponhamos que eu queira traçar em A, né? Nesse ponto aqui. Qual é a linha de influência? Então, removo a carga que me interessa descobrir, a carga não, desculpa, o apoio que me interessa descobrir, e vou ficar com a seguinte situação. Se eu remover o apoio A, eu fico somente com o B, certo? Removi A, esqueço dele. Então, a partir do momento que eu removi esse apoio, eu aplico uma carga unitária pontual que vai induzir um deslocamento no ponto que eu estou aplicando. Então, se eu for aplicar essa carga pontual no ponto onde eu acabei de remover a força, eu vou aplicar aqui, ó, unitária. Se eu aplicar uma força nesse ponto aqui para cima, o que acontece com a estrutura? Ela gira, certo? Então, ela gira e fica numa outra posição. Ela vai girar nesse sentido. A linha laranja é a nova posição da linha B. Então, se antes aqui eu tinha A, agora o meu A está em um outro lugar. Eu vou chamar ele de A', certo? Essa carga aqui que eu desenhei aqui é unitária, ok? E ela vai reagir aqui, então, com um determinado valor de deslocamento. Como eu estou aplicando uma carga pontual, é um deslocamento vertical. Então, como eu estou aplicando uma carga pontual, eu tenho um deslocamento, e esse deslocamento ele vai ter valor unitário. Isso aqui que acabou de acontecer é o que a gente vê lá no princípio do trabalho virtual, certo? E isso aqui que acabou de se formar aqui é a linha de influência da reação em A. Então, se eu for desenhar a linha de influência da reação em A, eu vou ter o seguinte, vou ter um triângulo, onde aqui eu tenho altura 1, aqui eu tenho altura 0, e eu vou chamar isso aqui de linha de influência da reação em A. Beleza? Se eu quiser determinar, então, o valor da reação em A numa determinada distância aqui do apoio A, é só eu fazer semelhança de triângulos que eu descubro. Então, esse aqui é a minha linha de influência do apoio A, e ela é negativa, porque quando eu vou fazer representação de linha de influência, tudo que está para cima eu vou considerar negativo, e o que estiver para baixo eu considero positivo. Ok? Beleza. Aqui. Então, essas são as linhas de influência para a reação de apoio. Se eu quisesse fazer a linha de influência do B, era só eu remover o apoio B, aplicar uma carga aqui de reação e ver qual era a resposta dessa carga à força aplicada, né? A resposta dessa estrutura à força aplicada. Ela ia girar da mesma forma, né? Se eu mantesse A, ela ia girar da mesma forma e ia fazer isso aqui, certo? Beleza. Isso para reação de apoio. Então, vamos voltar ali para o slide.
Então, ó, novamente, se eu quero determinar o deslocamento generalizado na reação de apoio, então eu removo a minha reação, meu apoio, aplico a reação de apoio, ou aplico uma carga pontual unitária, onde eu quero determinar o efeito da reação de apoio, e encontro, então, um deslocamento que também vai ter carga 1. Então, se eu aplico 1 aqui, o deslocamento tem carga 1. Se eu aplico uma rotação 1, vai ter uma rotação 1, ok? Vamos para o próximo tema aqui, que seria linha de influência do esforço cortante. Bom, então eu vou desenhar uma estrutura qualquer aqui para a gente ter fazer um exemplo simples. Vou fazer em balanço, para a gente ter uma noção de como que isso acontece no balanço, tá? Beleza, então aqui eu tenho A, B e C. Então, esforço cortante sempre vai acontecer no tramo, certo? Nunca vai acontecer no apoio. Né? Eu não vou avaliar como que o esforço cortante trabalha aqui no apoio, porque ele já é um apoio, então não me interessa saber se ele vai... Quais são os mínimos e os máximos no apoio, certo? Então, nesse trecho ou nesse trecho, eu posso imaginar que eu quero avaliar o esforço cortante, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto seção S. Vou chamar de seção S. Então, nessa seção S, o que eu tenho que imaginar para poder fazer a linha de influência pelo Miller-Breslow? Eu tenho que imaginar que eu removi completamente a capacidade da seção transversal desse ponto S aqui de transmitir o esforço cortante. Porque uma vez que eu estou avaliando esse ponto, se eu abrir um zoom aqui, ó, eu estou pensando que nessa seção S está acontecendo esforço cortante positivo e um outro que anula ele do outro lado negativo, certo? Cortante. P. Então, tem que imaginar que nesse ponto aqui, está tudo sendo anulado. Como que vai ser anulado esse esforço cortante? Se eu colocar um tipo de rodinha, um dispositivo corrediço aqui no meio, como se eu estivesse colocando esse apoio invertido para cá. Vou desenhar aqui mais ou menos como que isso seria. Como se eu ainda mantesse o vínculo, tá? Eu não vou perder o vínculo de um com o outro. Porém, não vai ser gerado esforço cortante. Certo? Aqui eu tenho a viga. E aqui eu tenho a viga. Então, quando eu aplico esse dispositivo corrediço aqui, entre um ponto e outro, eu anulo essas duas forças que estão atuando aqui. Então, não tem esforço cortante. Então, para eu fazer a linha de influência, eu tenho que imaginar que está acontecendo essa rodinha aqui, beleza? E para eu imaginar que está acontecendo essa rodinha, basta eu desenhar ela aqui no meu sistema. Então, agora, a próxima representação, eu já vou representar ela ali. Então, na seção S, onde é que eu vou avaliar, está acontecendo... Tem um dispositivo corrediço ali que zera as minhas forças cortantes. Beleza? Ok. Então, quando isso aqui acontece, ele vai ficar com capacidade de se deslocar. Isso aqui ele mexe para cima e para baixo, certo? Como ele tem capacidade de se deslocar, é gerado aqui, então,
um valor de deslocamento para cima e um outro valor de deslocamento para cima e um outro para baixo. É um deslocamento vertical, então eu vou chamar de delta 1, esse aqui que está do lado de cá, e esse outro aqui eu vou chamar de delta 2. Beleza? Ok. Então, para eu desenhar a linha de influência, eu preciso saber qual que é o valor desse delta 1 aqui. E como que eu faço para saber isso? Como todo o princípio do trabalho virtual, todo deslocamento ele tem valor unitário. Então, se eu somar esses dois deslocamentos aqui, eu vou ter valor igual a 1, ok? Então, para mim, o delta 1 mais o delta 2 vai ser igual a 1. Vou considerar isso aí. Nesse ponto aqui que eu estou avaliando é o ponto S. Esse ponto, apesar de eu ter anulado os esforços cortantes, ele ainda tem um momento fletor, tá? Ainda vai ter capacidade de momento. E eu tenho que, com esse dispositivo rotativo aqui, vai ser retida as rotações relativas. Então, eu tenho A até o ponto S e S até o ponto C girando de maneira paralela. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu for representar aqui agora, eu tenho essa situação, ó. Aqui em B, C, o ponto S. Eu não sei se o ponto S está alinhado ou está ali no meio, tá? A, B, S e C. Então, como eu anulo o esforço cortante, mas mantenho a rotação, esse pedacinho aqui de viga, ó, que tá aqui, vai ser girado. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Ele tá assim, até o ponto S. Então, eu avalio sempre por trecho, tá? Tudo que tiver à esquerda do ponto avaliado, que é o S, e depois tudo que tiver à direita do ponto que é avaliado, que é o SC. Então, até o S, tudo que está à esquerda. O que acontece se eu girar, se eu aplicar uma rotação? Em B, eu tenho um apoio, que é isso aqui, tá certo? Então, se eu aplicar uma força aqui em S, olha o que vai acontecer, ó. Vai acontecer isso aqui como deslocamento. Então, eu vou ter essa configuração aqui, ó. E se eu fizer a mesma coisa para o outro lado, manter uma força, aplicar uma força aqui, o ponto C tá fixo também, que é um apoio, tá vendo? Vai acontecer essa situação. Sempre no ponto aonde eu tô avaliando, o deslocamento vale 1. Então, essa altura aqui, ó, sempre vai valer 1. Quer dizer, então, que essa altura aqui é o meu delta 1 e essa altura aqui é o meu delta 2. Beleza? Onde que está acontecendo? Deixa eu fechar aqui só, que é isso que acontece. Essa aqui é a linha de influência dessa estrutura. Mas eu preciso saber quanto que é o delta 1 e quanto que é o delta 2, senão não adianta nada. Não adianta eu saber que essa altura toda é 1, se eu não sei quanto que vale cada um, tá? Então, onde que está acontecendo a rotação aqui nesse sistema? Se eu avaliar a rotação da estrutura, acontece dessa forma aqui, ó. Vou prolongar a viga. Aqui eu vou ter um valor que tem rotação. Rotação a gente chama de θ. Esse θ vale 1, ok? Se eu prolongar isso aqui para cá, ó, percebo que é tudo paralelo, ok? Toda estrutura é paralela. Então, isso tudo aqui, se eu fizer semelhança de triângulos, eu consigo encontrar o valor dos deltas, que é o que eu quero achar. Quanto que é esse tanto aqui de... Eu tenho que colocar um valor, senão eu não vou conseguir explicar para vocês. Então, suponhamos que essas distâncias aqui sejam as seguintes, tá? 5, 5 e 15. Tá meio fora de escala, né? Mas ok. 5, 5 e 15. Para eu saber, então, qual é o valor de θ, basta eu fazer semelhança de triângulos. Então, se eu quero saber o deslocamento 1, se eu multiplicar a distância
pelo θ é o meu deslocamento em 1, por semelhança de triângulo. Se eu fizer, então, o contrário, né? Então, se esse aqui é θ, esse aqui, por ser oposto, também vai ser θ. Concorda? Se eles são paralelos, essas duas linhas aqui. Porque eu retive um esforço cortante, mas o momento se manteve. Então, o meu ΔH2 vai ser 15 vezes θ. Seno, cosseno, tangente, certo? Simplificação aqui, a gente já tá só de saber isso aí. Vamos lá. Que mais que a gente sabe, então? Que se eu somar, então, esse aqui com esse aqui, tem que dar 1, certo? Então, 5θ mais 15θ tem que dar 1. Porque eu sei que o ΔH1 mais o ΔH2 sempre vai ser 1, deslocamento no ponto de interesse. Então, se esse aqui dá 1, 20θ é igual a 1. O meu θ, então, vai ser 1 sobre 20. Beleza? Se o θ é 1 sobre 20, eu sei qual é o valor de ΔH1. ΔH1, então, é 5 vezes 1/20. Se eu simplificar, eu vou ter 1/4. E o ΔH2 aqui é 15 vezes 1/20, que dá 3/4. Então, essa alturinha aqui, ΔH1, é 1/4, menos 1/4, porque negativo aqui, certo? Ou, desculpa, positivo. Mais 1/4. E aqui, 3/4. Já tenho como fazer o cálculo que eu preciso para a minha ponte, sei lá, qualquer elemento estrutural que eu preciso. Então, dessa forma aqui, eu tenho a linha de influência do cortante. Então, sempre que eu for fazer linha de influência do esforço cortante, eu tenho que imaginar que eu tenho um aparelho rotativo aqui, onde nesse ponto o somatório dos deltas vai ser igual a 1. Beleza? Deixa eu só terminar aqui de desenhar os meus positivo e negativo. Positivo, positivo, negativo. Então, a tabelinha aqui também vai ficar a mesma. Toda vez que eu tiver, então, que avaliar o efeito de esforço cortante, vai haver um deslocamento generalizado, onde o somatório dos deltas tem que ser igual a 1, e o deslocamento sempre vai... o deslocamento devido ao momento gerado, que não é anulado, vai ser paralelo, tá? Então, esse paralelismo tem que ser enxergado, tá? Para a gente conseguir fazer o quê? A semelhança de triângulos, senão a gente não consegue montar o sistema. Linha de influência. Como é que eu escrevi? Momento só complementando, né? Se eu quis fazer aqui, no caso do esforço cortante, para essa seção S aqui, né? E se eu quisesse fazer para uma seção S aqui? Eu ia fazer a mesma coisa. A minha dispositivo rotativo ia para cá daí, ok? Então, sempre eu tenho que avaliar onde que estava sendo medida o esforço cortante. Bom, então, para o momento fletor, a tática é a seguinte: a gente vai introduzir uma rótula na seção onde a gente está avaliando, e a gente sabe que quando a gente introduz uma rótula, a gente libera a estrutura, ok? Então, por exemplo, se eu vou fazer agora um mais simples aqui, não vou fazer bi apoiado, não. Bi apoiado, mas não com balanço. Vou fazer assim.
Então, aqui eu tenho A e B. Se eu quero saber a linha de influência nesse ponto aqui, ó, da seção S, qual é a linha de influência deste ponto aqui, a linha de influência de momento fletor, qual é? Então, para isso, eu tenho que introduzir uma rótula no ponto que eu estou avaliando. Então, eu vou e venho aqui e introduzo uma rótula. Tá? Quando eu introduzi a rótula, então, eu liberei a estrutura. Depois que eu libero essa estrutura, eu vou mover essa rótula para baixo para uma quantidade de deslocamento de modo que eu produza uma rotação unitária. Então, por exemplo, eu vou pegar essa rótula e vou movê-la para baixo. Quando eu movo ela para baixo, o que acontece com o deslocamento? Ele faz a seguinte configuração, né? Eu vou fazer isso aqui com essa rótula. Movo ela para baixo, ok? Então, vou colocar ela aqui no local onde ela deveria estar quando eu movo ela para baixo. Os apoios se mantêm, eles não mudam de lugar. O que vai mover é a estrutura, né? A estrutura ela vai se mover para um determinado deslocamento delta. E a rotação, né? Foi gerada aqui uma determinada rotação θ. Essa rotação θ aí tem o valor de 1. Ok? Então, ó, movi a minha rótula para baixo, foi gerado um deslocamento, e agora eu preciso saber qual é o valor desse deslocamento, para eu poder fazer a minha linha de influência. Então, da mesma forma que a gente fez para o sistema por semelhança de triângulos, para o esforço cortante, aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Se eu tenho, vou fazer alinhado que é mais fácil de compreender, tá? Se eu tenho isso aqui alinhado, né, suponhamos 10 metros para cá e 10 metros para cá. Se eu tenho alinhado por semelhança de triângulos, qual que é o valor desse θ aqui, ó? Ângulos complementares. Esse θ aqui é a metade daquele ali, ok? Se eu não souber isso aqui de cabeça, basta eu fazer por semelhança de triângulos aqui até encontrar geometricamente o valor desse θ, tá? Então, ó, para eu encontrar o valor do deslocamento, basta eu fazer o valor dessa base desse triângulo, que é 10, vezes o ângulo. Ok? Então, eu vou ter o ângulo, o θ sempre vai ser 1, então o meu deslocamento aqui é 5. Então, a minha linha de influência é um triângulo com a altura aqui que vale 5. É um triângulo positivo, certo? Essa aqui, então, é a minha linha de influência do momento fletor para essa condição. Aí, né? B. Então, a gente vai trabalhar bastante com isso aqui. A gente vai ter que lembrar bastante de semelhança de triângulo, de geometria, seno, cosseno, tangente, a regrinha lá do soca à toa, né? Não sei se vocês memorizaram assim, mas eu memorizei o seguinte, né? Que seno do ângulo é igual ao cateto oposto vezes, dividido pela hipotenusa. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, é só cá toa. Não sei se vocês memorizaram assim, mas foi assim que eu memorizei e é assim que eu consigo lembrar sempre ainda, tá? Então, ó, vou deixar aqui salvo para vocês. Depois que não tiver muita prática, tem que dar uma treinadinha, beleza? Ok, então, ó, essa é a linha de influência de momentos fletores.
pelo princípio de Miller-Brisson. Vamos voltar para o nosso slide. Então, para eu determinar o efeito de momento fletor, eu tenho que aplicar uma rotação no ponto de interesse. Novamente, fazer um sumário agora. Para a reação de apoio, eu removo o apoio e aplico um deslocamento. Para efeito esforço cortante, eu aplico um dispositivo rotativo no ponto e aplico um deslocamento. E agora, para o momento fletor, eu aplico uma rótula e aplico o deslocamento, certo? Em linha de influência isostática, então, eu vou ter trechos curvos e trechos retos e hiperestática trechos curvos. Por isso, porque uma observação, não se pode utilizar semelhança de triângulos quando a gente tem linha de influência em viga hiperestática, tá? Como a gente fez lá no caso das isostáticas, nos exemplos que eu acabei de dar para vocês. A gente tem que usar, então, integral, tá? E aí é um processo um pouquinho mais complicado, que eu não vou abordar com vocês, porque não está na ementa de vocês a gente fazer por integrais, ok? Vou passar somente o Miller-Brislow, sei lá. Caso vocês forem fazer especialização em estrutura, provavelmente vocês vão ver, tá? Mas é isso aí, por integral, então. Porém, é possível determinar o posicionamento do trem tipo, independente de onde nós estivermos, tá? Se é linha de influência isostática ou hiperestática. Se a gente tiver linha de influência, a gente consegue avaliar o trem tipo. E como que a gente vai obter, então, a linha de influência hiperestática se a gente não consegue saber os valores do ponto? Basta a gente entrar na Pitu e encontrar a linha de influência. Uma vez com o valor da linha de influência, mesmo se eu não tivesse, uma vez com o formato da linha de influência, mesmo se eu não tiver os valores dos máximos e dos mínimos, eu consigo saber qual é o valor, qual é o ponto, pelo menos o trecho máximo, pelo diagrama de momento fletor das cargas permanentes, tá? E não das cargas reais. A gente vai fazer isso aqui agora. Então, para eu determinar o diagrama, ou eu faço pela F2, né? Ou eu encontro pelo método das forças ou pelo método do deslocamento, que vocês já sabem calcular, vigas hiperestáticas. Então, agora a gente vai fazer um exemplo, só para a gente ter uma noção, esse é bem rapidinho, a gente vai fazer 2 exemplos hoje, o 3 e o 4. O 4 nem tá aqui no slide, eu acho, deixa eu só, isso, não tá mesmo. Então, o exemplo pede o seguinte, ó, tem uma viga hiperestática aí, e ele pede, onde devemos posicionar um trem tipo de 8 kN na viga abaixo para que se obtenha o máximo valor positivo de momento fletor na seção S? Então, vamos lá.
Bom, então, ó, o exemplo estava sem a carga, tá? Coloquei uma carga aqui para a gente ter uma noção. Para eu determinar o diagrama de momento fletor dessa viga, o que eu tenho que fazer, hein? Esse aqui é o diagrama de momento fletor, já dei de mão beijada. O que será que eu tenho que fazer? Aplicar o método do deslocamento ou o método das forças, certo? Ou o processo de Cross, ou qualquer um desses métodos que a gente já aprendeu desde o começo do semestre. Tá, então, como a gente já passou por isso, não vou me prolongar muito aqui, não. Então, o que ele quer? Ele quer o máximo valor positivo de momento fletor na seção S para uma carga de 8 kN por metro. Na seção S para beleza. Qual é, então? Vou fazer aqui a nossa linha de influência. Então, perceba, se eu quero a linha de influência de momento fletor no ponto S, eu tenho que aplicar uma rótula no ponto S. Quando eu aplico uma rótula no ponto S, a minha função é abaixar essa rótula e ver as deformações da figura. Então, o que acontece com a estrutura? Quando a minha rótula está aqui, ó. A, B, C e D. Quando eu aplico a rótula aqui e abaixo, o que acontece com a estrutura? Ó, ela se deforma. Só que é hiperestática, preste atenção. Não vou fazer igual eu fiz no outro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu baixei a rótula e ela é isostática. Então, a linha de influência, ela fica reta, ok? Linear. Aqui, ela é hiperestática. Então, é como se eu estivesse pegando toda essa estrutura e abaixando, se está reta aqui, ela abaixa assim, ok? Então, ela vai abaixar dessa forma aqui, ó. Em B, eu vou manter o apoio aqui, não tirei esse apoio, né? Só tiro apoio quando é linha de influência de reação. Então, aqui vai ser fixo, só que essa estrutura ela vai ser afetada. E como que vai se deformar aqui, ó? Aqui é fixo, vai se deformar dessa forma aqui, ó. E aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Porque é igual. Então, essa aqui é a linha de influência do momento no ponto S, ok? Olha só que simples, né? Então, ó, qual é o valor aqui da rotação? Como que eu faria para descobrir a rotação? Eu teria que prolongar a faixa, esse valor aqui seria a minha rotação unitária, mas como eu não posso fazer semelhança de triângulos, eu não tenho como saber essa altura aqui, ó, ok? Mas ele quer o quê? Máximo valor positivo de momento fletor na seção S. Se aqui é a minha linha de influência positiva, essa aqui é negativa, essa aqui é negativa, aonde vai ser o meu máximo valor positivo de momento fletor? Só pode ser aonde a minha linha de influência tem valor positivo, que é entre o B e o C, ok? Então, é nesse intervalo aqui que eu vou buscar o meu máximo valor positivo de momento fletor, que é, se eu olhar o diagrama, olha só agora para o diagrama de momento fletor que está aqui em cima. O diagrama de momento fletor, ele tem aqui 19,17 que é negativo, nesse trecho, tá? Tem 14,4 que é negativo e tem 19,23 que é positivo. Então, qual é o máximo momento fletor gerado? 19,23.
Então, a resposta é 19,23 kN por metro. Meu momento máximo positivo. E acabou. Esse exercício é só isso. Porque se a gente fosse se prolongar, a gente agora teria que determinar os intervalos aqui, determinar qual é o somatório dessa integral para poder encontrar o valor de θ e aí conseguir fazer saber essa altura aqui, a gente conseguir multiplicar pelo 30. Só que agora, é bem legal, viu, gente? Se vocês forem fazer... bem legal, falo bem legal, acho que eu sou louca. Mas é bem legalzinho, se vocês forem fazer especialização, vocês vão ver, tá bom? Vamos lá, vamos pro próximo, que a gente não vai dar conta. Essa é a última aula.